Efésios capítulo 5, do verso 1 até o verso 7. Vamos relembrar o que nós tratamos no domingo passado. Nós falamos sobre o espelho que reflete a salvação, uma exortação à santidade, onde nós tratamos no final do capítulo 4, do verso 25 até o verso 32, e nós tiramos mais 3 conclusões, como de costume. A primeira conclusão do domingo passado foi que, falando a verdade, provamos que somos crentes, e isso é evidenciado por sermos verdadeiros com o corpo de Cristo. Está lá no verso 25, 26 e 27. A segunda aplicação foi contra o socialismo. Trabalhe, pois você precisa se sustentar e ajudar ao próximo. Lembre-se que trabalho também é dar bom exemplo. Isso nós lemos no verso 28. E a terceira aplicação foi que palavras ruins podem entristecer o Espírito Santo. Por isso devemos cuidar desta área e nos lembrar das características de Deus para conosco. Isso está lá no verso 30, 31 e 32. Então, basicamente foi isso que nós trabalhamos no domingo passado. Hoje o título da mensagem é Imitadores de Deus ou Filhos da Desobediência? Essa é uma pergunta que é o tema da mensagem de hoje. Nós vamos ler do capítulo 5, do verso 1 até o verso 7, ok? Antes vamos orar a Deus para que Deus nos ilumine, abençoe a exposição e que Deus venha falar conosco nessa manhã, ok? Pai, muito obrigado por mais um domingo, mais uma vez expondo a carta aos Efésios, Pai, e mais uma vez iniciando mais um capítulo. Pai, que a partir de hoje, Pai, nós não venhamos somente ouvir, Pai. Faça-mo como Tu tem feito conosco, Pai, aplicando cada palavra, cada ponto e vírgula do que está escrito em nossas vidas. Queremos tomar posse dessas palavras e aplicá-las no nosso dia a dia. Não somente sendo um discurso, Pai, não somente sendo palavras, não somente sendo algo da boca para fora, mas algo vivencial, algo no interior do Espírito, que fique gravado e que nós agimos conforme a Tua Santa Palavra. É isso que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Efésios 5, então, a partir do verso 1. O texto sagrado diz: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeia entre vós, como convém a santos, nem a conversação torpe, nem palavras vãs ou cachorrices, coisas essas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graças. Sabeis, pois, isto: nenhum incontinente, impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Note as instruções de Paulo aqui. Por isso que o tema da mensagem de hoje é Imitadores de Deus ou Filhos da Desobediência. Imitadores de Deus ou Filhos da Desobediência. Olha como começa o verso 1. Mas, na verdade, sede, pois, imitadores de Deus. Paulo começa, parece, fazendo algo impossível. Sede, pois, imitadores de Deus. Dá vontade de perguntar: Paulo, tu tá maluco? Como é que eu vou imitar Deus? Deus é Deus, meu jovem. Não há nada que nós possamos fazer para ser igual a Deus. Não tem. Parece algo que é impossível, de fato tá? Imitar a Deus. Mas se a gente não entender o que Paulo está dizendo, a gente vai achar impossível. O imitar a Deus aqui é o espelho, ou seja, algo que o filho... Eu tenho um filho de 6 anos. O Nicolas, ele quer fazer tudo que eu faço. Então, o que Paulo está argumentando aqui é que, assim como os filhos pequenos imitam os pais, nós devemos imitar a Deus. Como imitar a Deus? Bondade, benignidade, mansidão, longanimidade. Você lembra que nós tratamos no domingo passado das características de Deus?
Então Paulo está olhando assim, dizendo no verso 1, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Nós já fomos chamados famílias de Deus. Lembre-se que Paulo vai falar logo no início da carta aos Efésios. Hoje nós somos família de Deus, filhos de Deus. Se nós somos filhos de Deus, nós temos que olhar para o nosso Pai. Olhar para o nosso Pai e ver o que Ele fez para conosco, a bondade com que Ele teve para conosco, e nós termos o mesmo sentimento que Ele tem para conosco com os outros. Paulo está sempre tratando, desde que virou a página dos 3 primeiros capítulos, onde ele ensina teologia, os 3 últimos é vida prática. Ele está ensinando para a igreja uma vida prática, é o quê? Andar em união, imitar a Deus, olhar para Deus e ver como Deus foi benigno para comigo e para com vocês, e nós sermos assim um para com os outros. Um dos problemas da igreja hoje é isso. A gente não imita Deus. A gente não imita Cristo. Nós não imitamos mais. Nós perdemos essa essência por quê? Porque nós não somos ensinados assim. Nós somos ensinados a buscar bênçãos materiais, curas, milagres, prodígios, sinais, dons. Nós somos ensinados a tudo isso. Mas uma convivência, como Paulo está ensinando aqui, a gente esqueceu. E a gente está se perdendo aqui. Qual foi a vez, se é que a gente ouviu alguma vez, algum expositor dizer que nós devemos imitar a Deus? Qual foi a última vez, se a gente for para a nossa memória, imaginar, qual foi a última vez que a gente leu esse texto e o expositor disse, sede, pois, imitadores de Deus? Quando foi? Se é que a gente já ouviu alguma vez isso? Se é que já foi explicado que nós devemos imitar as ações de Deus que Deus teve para conosco e nós devemos aplicá-las. Por quê? Porque nós somos filhos de Deus, nós queremos imitar o nosso Pai. Por isso que o tema da mensagem é imitadores de Deus ou filhos da desobediência. Porque se tu imita Deus, tu é filho de Deus. Se tu não imita Deus, tu é filho da desobediência. Só tem 2 caminhos para ti. Ou tu é filho de Deus ou tu é filho do diabo. Só tem esses 2 caminhos. Não existe um terceiro caminho. Eu sou o neutro. Eu sou a tábula rasa, como é o conceito muito comum hoje. Que o homem nasce neutro e ele aprende a pecar porque é o convívio social que ensina isso. Isso é um pelagianismo terrível dentro da igreja. Isso aí já foi condenado à heresia no século IV. Só existe 2 caminhos, ou é filho de Deus ou filho do diabo. Sinto muito, mas é o que a Escritura está dizendo. Então, nós devemos, assim como os filhos aprendem pela imitação, pela convivência com os pais, de olhar o que o pai está fazendo, assim nós aprendemos também. Mas como nós vamos aprender se não é ensinado isso hoje? Da onde que a gente vai tirar isso? Porque o crente hoje em dia ele tem uma grande dificuldade, leitura bíblica e oração. Aí tu chega no culto que é para ouvir a palavra de Deus, tu não ouve a palavra de Deus porque não é pregada a palavra de Deus. Aí nós temos mais um problema. O cara não ora, o cara não lê a Escritura e chega no culto, não tem pregação da palavra. Veja o desastre. Então, sede imitadores de Deus. Primeiro ponto que Paulo trata. Para ficar algo mais parecido, vamos para 1 João. Finalzinho da sua Bíblia quase. 1 de João, capítulo 4, verso 8. Olha o que diz. 1 de João 4, 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama, veja o que o apóstolo João está dizendo. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Note, nós temos que imitar a Deus. Uma das características dos atributos comunicáveis, vamos dizer assim, de Deus para conosco é seu amor. Ok? Como é que nós vamos amar? Como é que nós vamos ser filhos de Deus? Como é que nós vamos imitar a Deus se a gente não ama? Se a Escritura diz que aquele que não ama não conhece a Deus. Primeiro ponto aí. Já começa aqui. Se nós não amamos, nós não conhecemos a Deus. Se nós não conhecemos a Deus, nós não somos filhos de Deus. É uma sequência e uma cadeia lógica que é quebrada. Quando a gente diz amar, é suportar mesmo. É o sentido total do amor. O amor é o que? Paciente, benigno, bondoso, compassivo. O amor não se ira. O amor é tudo isso. Então devemos imitar a Deus nesse quesito. Nesse quesito. Ninguém é Deus, mas nós devemos imitar a Deus. Aquilo que Ele fez para conosco, ok? Verso 2. E andai. E andai em quê? Amor.
Como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor. Note que Paulo vai dizer, sede, pois. Agora Paulo vai dizer andar. Sede, pois, e andai em amor. Aqui nós temos a resposta do que é imitação, tá? Paulo no versículo 1 deixa meio, vamos dizer assim, não tão límpido, né? Sede, pois, imitadores de Deus como filho de Deus. A gente vai ficar meio, como é que eu vou imitar Deus? Aí Paulo vai dizer no verso 2, andai em amor. Andai em amor. Essa é a característica da imitação, da mímica, que é a palavra legítima ali para imitação no original. É como se fosse uma mímica mesmo. Aqui nós temos a resposta. Ser imitador de Deus é amor, é amar. O amor para com que Deus trouxe perdão ao homem. Lembre-se com que Cristo nos trouxe perdão. Lembre-se que Paulo vai dizer que Cristo nos amou quando nós éramos gentios. Imagine só, o teu pior inimigo, a pior pessoa que tu acha, assim, vamos dizer assim, Adolf Hitler. Vou dar um exemplo de uma pior pessoa que já existiu na face da Terra. Poderia ter, mas eu vou usar o exemplo de Hitler. Imagine, tu teria coragem de amar Hitler? Não? Pois é, nós somos mini Hitlers aqui nessa terra, sobre essa terra, fazendo maldades, e Deus nos amou. Antes de nós nascer, sabendo Ele tudo que nós faríamos de mal. Sabendo tudo isso, Ele nos amou, e pior de tudo, e o mais grave de tudo, e o que dá a noção do que Ele fez, Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Ele olhou para nós e viu, olha lá um mini Hitler, eu vou eleger esse rapaz aqui para ele ser salvo. Esse é o amor de Deus. Muitos dizem que a doutrina da eleição, Deus é mau porque escolheu um. Não, Deus é totalmente bom. Ele olhou para nós, só viu o pecado. Vendo o pecado, o que ele fez? Ele elegeu mesmo assim aqueles quais ele quis. A pergunta não é se Deus escolheu um e deixou o outro. A pergunta é como Deus teve a capacidade de nos escolher vendo Ele como nós somos. E a Bíblia diz que nós devemos imitar esse amor de Deus. Nós devemos imitar esse amor de Deus. Então note, andar em amor. Deus amou o mundo com um amor tão grande que Ele ofereceu o seu Filho como propiciação e pagamento dos pecados daquele que nele crê. João 3,16. Muito conhecido. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para... E aqui nós temos a interessante descrição. O Filho foi dado para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo olhou, viu as pessoas, viu o seu estado pecaminoso, todo mundo perdido. Disse assim, agora está todo mundo perdidinho da Silva, eu vou escolher algum deles e vou enviar meu Filho para morrer por eles. Esse é o amor de Deus para conosco. Efésios 1, verso 4 e 6. A gente vai ver um pouquinho da descrição desse amor de Deus. Paulo já disse isso. Olha só. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado Jesus Cristo. Veja, nós temos que ser imitador de Deus, porque Deus é amor, Deus ama, Deus nos amou e nos amou antes da fundação do mundo, e assim nós temos que imitar Deus para o convívio aqui dentro da igreja e também amar os nossos inimigos, que não é só dentro da igreja. Jesus ensinou que nós devemos amar os nossos inimigos. Jesus ensinou isso. Imagine só. Por isso que eu fiz a alusão, uma das alusões mais pesadas que pode existir. A pergunta foi, você amaria Hitler? Deus nos amou. Ou tu acha que nós somos piores que Hitler? Hitler só externou. O que cada um de nós tem um pontinho de ruim no coração. Claro que nós não somos tão cruéis assim como nós poderíamos ser, porque nós temos a graça de Deus nos refreando. Mas quando Deus tira o pé do freio, é o que acontece com o homem. Deixa o homem sem a graça de Deus para te ver onde ele vai parar. Por isso nós devemos andar em amor. Cristo nos amou.
Ok? E tem mais um detalhe no verso 2. E se entregou como oferta e sacrifício em aroma suave. Deus é amor. E Ele prova o amor como? Se entregando por cada um de nós. Assim como Ele se entregou, isto é a maior expressão do amor dele. Se entregar como aroma suave, ou seja, Cristo na cruz, Ele morre eficazmente, substitutivamente e vicariamente por cada um de nós. A morte de Cristo é penal e substitutiva. Aquilo que nós, eu e você, merecíamos, por causa dos nossos pecados, Cristo tomou o lugar de nós naquela cruz. E aquilo que nós não conseguíamos pagar a Deus, que era o nosso escrito de dívida, as acusações de Deus sobre os nossos pecados, Cristo foi lá e pagou. E Ele pagou. É por isso que nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Pela graça porque não merecíamos. E pela fé na fé da obra de Cristo Jesus. Pela fé nele nós temos ao alcance aquilo que Ele fez. E nós somos adotados, chamados como filhos. E nós somos salvos. Note bem, como oferta em aroma suave. Oferta e sacrifício em aroma suave. Deus olhou e agradou moê-lo, como diz o profeta Isaías. Deus se agradou moê-lo por causa dos nossos pecados. E Ele levou sobre si os nossos pecados. Isso é a expressão do amor de Deus para com os seus, aquele que Ele escolheu antes da fundação do mundo, conforme a gente já leu. Em Efésios 1, 4-6. Essa é a expressão do amor. O amor é sacrificial. Pergunta, dentro da igreja nós temos essa capacidade de ter um amor sacrificial? Não. Muito difícil isso. Muito difícil isso. Inclusive, nós temos essa dificuldade entre irmãos em Cristo. Quanto mais nós vamos aplicar isso lá para fora, para a rua, para o mundão, para aqueles que não estão nem aí para nós, que querem nos derrubar, querem nos cortar as duas pernas. Isso é o mais difícil. E é o que nós devemos fazer. Nós temos que ter amor sacrificial. E esse amor prova que nós somos filhos de Deus. E nós devemos imitar a Deus. E nós devemos andar em amor. Então, por isso, a primeira aplicação de hoje é essa. Está no verso 1 e 2. Que diz, devemos imitar e andar como Deus e Cristo. Ou seja, as duas pessoas da Trindade, o Pai e o Filho, eles são modelos para nós. O Pai e o Filho são modelos para nós. Né? E a gente faz tudo isso, a gente consegue ser imitadores de Deus. Sabe por quê? Por causa do Espírito Santo. Por causa do Espírito que nos auxilia, o Consolador. Aquele que está selado em nossos corações. Nós somos selados com o Espírito Santo, a promessa. E Ele é o penhor dessa herança, ou seja, Ele é aquele que garante, Ele que testifica que nós chegaremos lá. Nós vemos as três pessoas da Trindade trabalhando. Nós devemos imitar o Pai e o Filho mediante a ação do Espírito. Então essa é a primeira aplicação. Devemos imitar a Deus e Cristo Jesus, né, porque nós somos filhos de Deus. E nós fizemos isso com o auxílio do Espírito Santo, da promessa. Aquilo que nos selou, como a gente já leu, que é o penhor da nossa herança. Ou seja, nós somos uma herança penhorada com o selo do Espírito Santo. E isso prova que nós somos filhos de Deus e crente. Ok? Essa é a primeira aplicação. A segunda aplicação é: os incrédulos têm viver pecaminoso. E isso nós não devemos fazer. Paulo vai dizer para os crentes: olha, andai em amor, sejam imitadores de Deus, assim como Cristo se entregou como oferta, sacrifício em aroma suave, isso foi bom a Deus, né? A segunda aplicação é que os incrédulos têm viver pecaminoso, ou seja, nós não devemos fazer isso. Primeiro Paulo diz: façam isso, não façam isso. Note, Paulo ensina como deve andar e dá o exemplo de como não deve se andar. Então vamos ler o verso 13 e 4, que é a segunda aplicação dessa manhã. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. Verso 4. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou cachorrices, ou coisas inconvenientes. Antes, pelo contrário, ações de graça. Isso não. Paulo está dizendo isso aqui? Não. Não. Mas, note que o Paulo usa essa expressão mas, ou seja, não façam isso, mas
impudicícia, toda sorte de impurezas e cobiça. Aqui Paulo está rechaçando toda sorte de porneia. É o termo aqui que Paulo usa, impudicícia, que nada mais é do que um termo grego que significa, olha o que significa essa palavra impudicícia, a palavra difícil que Paulo usa, né? Para que usa isso? Porneia significa, sabe o quê? Adultério, fornicação, homossexualidade, lesbianismo, relações sexuais até com animais. Está lá na Bíblia de Estudo Strong. Eu tirei a raiz da palavra de lá. E foi legitimamente assim para causar espanto mesmo que Paulo está dizendo aqui. Paulo usa essa palavra porneia que significa tudo isso. Paulo está olhando para a igreja dizendo aqui, isso aqui não pode ter no meio da igreja, meus amados. Isso aqui não pode. Rechacem isso. Isso não pode. O que não pode, Paulo? Porneia. O que significa? Tudo isso que eu disse. Isso não pode. Paulo vai dizer também entre impurezas e cobiças, né? Aí no verso 3, na parte B do verso 3. Isso aí denota um desejo humano. O desejo da carne humana. Lembre-se que eu fiz um comparativo com o Hitler, que eu disse que Deus tirou o pezinho do freio da vida dele, ele fez todas aquelas atrocidades. Pois é. Isso aí está no coração do homem. Isso aí está lá no coração do homem. É só Deus tirar o pezinho do freio. Então, impureza e cobiça denota o desejo puro do ser humano caído em Adão. O desejo puro. Esses desejos em relação à impudicícia, que significa tudo aquilo que eu já disse. Então, as impurezas e cobiças estão lá no coração do homem. O que refreia é Deus com sua graça e a ação do Espírito Santo no coração do crente. Então, por isso, o crente não pode andar desta forma. O que eu quero dizer com isso é que nada mais do que um abismo de pecado que vai chamar outro abismo de pecado. E aí tu cai num abismo de pecado e tu só tem um fundo trágico, tormentoso e tenebroso e escuro, que é o inferno, para quem faz isso. Só tem isso. Vamos para a segunda parte da segunda aplicação, que é o verso 4. O texto vai dizer, nem conversação torpe, palavras vãs ou cachorrices. Aqui Paulo sintetiza, tá, o modo que os crentes não devem falar. Lembre-se que Paulo já disse antes já como o crente deve falar. Agora Paulo está explicando de novo. O crente não pode ter uma conversação torpe, palavras vãs e cachorrices. Tá? O padrão que Deus estabelece na Sagrada Escritura que o crente deve andar é simples e objetivo. Não façam aquilo que os incrédulos fazem. O que testifica que é um crente, não é que ele se bota numa redoma de vidro, vai para o monte orar e fica lá que nem um budista lá. Não, não é isso. Não é isso. A forma como nós vivemos denota que nós fomos salvos. Ainda que muitos religiosos consigam camuflar muito bem um modo de viver que aparenta santidade. Mas note que nós não temos que ter conversações torpes, palavras vãs e cachorrice. Deus está sendo claro. Não deve ter imundícia e uma conversa boba. Tá? Ou cachorrices que não convém. O cachorrice está dizendo o cachorro era um animal impuro, né? Para Paulo ali. Paulo está dizendo assim, não seja como um cachorro. O cachorro sempre é denotado como aquele que até a Escritura vai trazer isso, né? Que o cão sempre volta ao vômito, né? Ou seja, ele vomita aquilo, vai lá e come aquilo. Está falando de uma porcaria mesmo. Paulo está olhando e dizendo assim, olha, não tenha cachorrices no meio de vocês não façam, né, como o cachorro costuma fazer. Paulo está dizendo conversação e palavras e cachorrices. E ele vai dizer ainda no verso 4, como a gente já leu. Pelo contrário, o que o crente deve ter? Ações de graça. Paulo está dizendo, não tenha impudicícia, sorte de impureza, cobiça, cobiça, conversação torpe, palavras vãs e cachorrice. Paulo vai dizer, não tenha isso entre vós. Aí ele vai dizer o quê? Mas tenha ações de graças. O que é ações de graças? Eu não entendi o que Paulo está dizendo aqui. Ou seja, a gente renegando esses princípios aqui, andando imitando Deus, que nem Paulo vai dizer lá no verso 1, por isso que nós temos que não ser desta forma aqui descrita, no verso 13 e 4. Paulo vai dizer, pelo contrário, ações de graça. Como é que nós vamos ter ações de graças? Ou seja, uma ação graciosa. Imitando Deus, meu amado. Andando em amor, andando em união, fazendo boas ações, ajudando os de dentro e os de fora, como a gente já tratou alguns domingos passados. Então as ações de graça é isso, tá?
E inclusive no falar. O nosso falar deve transbordar a graça de Deus. O nosso falar não deve transmitir coisas ruins, palavras torpes, vãs, vazias, cachorrices, enfim, tudo isso. Como o crente então pode demonstrar ações de graça? Pelo falar e pelo agir e pelo imitar a Deus. 3 ações. Um falar puro, um andar puro e uma imitação de Deus, que é puro e somente bondade. Então essas são as ações de graça que Paulo está dizendo aqui. Por isso o tema da mensagem hoje é imitadores de Deus ou filho da desobediência. Porque se tu imita a Deus, tu é filho de Deus, meu amado. Não estou ensinando uma salvação por imitação, não. Não é isso. O que eu estou dizendo é que o crente ele imita a Deus porque a natureza dele foi transformada, foi regenerada. Ele já não é mais só pecado. Existe o Espírito Santo dentro dele guiando ele. Por isso que ele consegue olhar para Deus, entender o que Deus faz e dizer, não, eu quero fazer isso aqui, ó. Isso aqui que ele fez por mim. Esse amor que ele teve para comigo, eu tenho que ter para com os meus irmãos e para com ele. É uma retribuição mútua. É isso que Paulo está dizendo. Por isso que o tema é imitadores de Deus ou filho da desobediência. Só há 2 caminhos. Ou filho de Deus ou filho da desobediência. E filho da desobediência é muito grave. Bom, então essa foi a segunda aplicação, tá? Os incrédulos têm viver pecaminoso. Isso nós não podemos fazer. Está no verso 13 e 4. Ok? Agora nós vamos passar para a terceira e para a última aplicação, tá? Que está lá no verso 5, 6 e 7. E a terceira aplicação é: os incrédulos, que são os filhos da desobediência, não herdarão o reino de Cristo, portanto andemos em verdade de vida. Aqui é uma verdade muito forte, implícita e expressa no texto. Que os incrédulos, que são os filhos da desobediência, ou seja, aqueles que o Pai não elegeu, que Deus preteriu, passou por cima deles, deixou-os entregues às suas vontades naturais, eles não herdarão o reino de Cristo, portanto andemos em verdade de vida. Vamos fazer a leitura do verso 5, 6 e 7. O verso 5 diz: sabei, pois, isto, nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com ele. Note, verso 5. Sabeis, pois, a advertência aqui que Paulo está fazendo ganha uma conotação mais rígida, vamos dizer assim. Sabei, pois, Paulo está afirmando. É como se ele estivesse jogando o dedinho na cara dos crentes lá em Éfeso, falando assim, ó, sabem, pois. Ou seja, ouçam isso que eu estou dizendo. É para vocês mesmos. Sabei, pois. Fiquem certos do que eu irei falar. Literalmente, Paulo está falando isso. Nenhum incontinente, impuro, avarento, idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Nenhum desses. Nenhum desses. Ou seja, tais pessoas não reinarão com Cristo. Lembre-se quando Cristo vier e instaurar o seu reino aqui nessa terra? Lembre-se disso? Sabe disso? Pois é. Essas pessoas que cometem esses tipos de pecados, que são entregues a esses pecados, porque não foram regenerados, porque não creram em Cristo, porque não imitam a Deus, porque não foram seladas com o Espírito Santo a promessa, essas pessoas não reinarão com Cristo, nem entrarão no reino. Paulo está deixando bem claro, incontinente, impuro, avarento, idólatra não tem herança no reino de Cristo. Eles não vão entrar. Em nenhum momento Paulo está ensinando aqui uma salvação por obras também. É bem claro deixar isso, é bem importante deixar. Porque é o mesmo Paulo que diz que a gente não pode ser assim, é o mesmo Paulo que diz que pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6, vamos ler do verso 9 até o verso 11. Note que Paulo ensina algo similar à igreja de Corinto. E é bem fácil o entendimento dos versos, porque Paulo aqui ele não traz nenhum tipo de palavra difícil. Ele fica bem explícito aqui, ele está olhando para Corinto e dizendo, olha aqui, ó, vou explicar para vocês quem é que vai entrar no reino e quem não vai entrar.
Façamos a leitura do verso 9 do capítulo 6. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais foste algum de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Paulo está olhando assim e dizendo assim, há uma lista de pessoas, de características dos não crentes, e essas pessoas não herdarão o reino de Deus. Mas, olha o que Paulo diz no verso 11. Tais, ou seja, vocês, tais vós, tais fostes algum de vós. Ele está olhando para a igreja dizendo assim, algum de vós. Ele está olhando para o meio da igreja e está dizendo, existem pessoas com essas características. Lembre-se que Paulo está escrevendo para uma igreja. Ele está dizendo que no meio da igreja existia pessoas que cometiam isso. E a gente sabe que em Corinto tinha uma pessoinha que inclusive deitou com a mulher do seu pai. O papai morreu, ele falou, não, vou pegar a minha, para a esposa, a minha madrasta. Paulo está olhando para uma igreja dessa e dizendo assim, mas tais foste alguns de vós, mas vós vos lavastes e fostes santificados, fostes justificados em nome do Senhor Jesus e no Espírito de Deus. Paulo está dizendo assim, há pessoas no meio de vocês que não vão entrar no reino, porque eles não foram crentes verdadeiros. Não é porque eles não cumpriram tais requisitos, não, eles nunca foram crentes. Eles não foram lavados, justificados e não estão no Espírito de Deus, que nem diz o verso 11 aqui. Ele está dizendo exatamente o contrário, ele está dizendo, porque vocês foram lavados, vocês não andam assim, dessa forma. Vocês foram lavados, lavastes, foram santificados, justificados no nome do Senhor Jesus e no Espírito do nosso Deus, então vocês não fazem isso. E é o mesmo princípio que Paulo está aplicando em Efésios aqui. Paulo está dizendo, sede imitadores, não andem desta forma. E Paulo vai dizer, sabei, pois, que nenhum incontinente, impuro, avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus de Cristo. Paulo está dizendo para os crentes, bola para frente, tá? Eu vou ensinar aqui como é que os incrédulos andam e vocês não andem assim. Paulo sabe quem eram os crentes e quem não era crente. Ok? Vamos para o verso 6. E aqui muito importante. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre quem? Os filhos da desobediência. Ninguém vos engane com palavras vãs. Já é uma segunda advertência. Sobre o falar vão. Se lembra no verso 4 que a gente já leu? Nem palavras vãs? Paulo está dizendo aqui de novo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque muitas das vezes as pessoas que estão ensinando coisas erradas na igreja são as que possuem cargos eclesiásticos e ministram a palavra de Deus. Paulo está olhando e diz assim, ninguém vos engane com palavras vãs. É a segunda advertência que ele está falando isso. Paulo já tinha advertido, agora ele adverte de novo que algumas pessoas podem usar palavras vãs para enganar por algum tempo os crentes. De fato, muitos têm ensinado coisas estranhas, que certos pecados fazem parte da vida do salvo. Ninguém aqui discorda que o salvo vai pecar. Mas o salvo vive uma vida tentando, se esforçando, buscando o Espírito não pecar. Entende? Mas quem usa as palavras vãs, ela tem um sentido também, tá? De apaziguar o pecado. Dizer assim, não, meu amado, não dá muita bola para isso, porque todo mundo faz isso. Lembra-se que Paulo disse no domingo passado, a gente fez a leitura aqui que nós lemos, que nós não poderíamos mentir? Uma mentirinha às vezes cola, né? Dá certo. Né? Isso é uma palavra vã. A Escritura diz que nós não podemos mentir. Como é que nós vamos amaciar certas coisas que a Escritura condena? Então isso é palavra vã. Palavra vã é pegar algo que é errado, em vez de tu dizer, olha meu amado, tu errou aqui, tá? Tu não pode fazer isso. Tu tá errado aqui, tu mentiu, tu teve uma ação equivocada. A gente não vai te excluir, te condenar, botar numa fogueira e te queimar como herege. Não, nada disso. Você não pode andar assim. O que o cara que diz palavras vãs, ele ensina? Não dá nada, isso aí todo mundo faz. Tu acha que Deus vai dar bola pra isso aí? Isso é uma coisa cotidiana. Mas Deus não tá nem dando bola pra isso. Isso é a palavra vã. Não tem utilidade nenhuma essa palavra.
Não é boa para edificação, crescimento espiritual, exortação? A palavra de Deus serve para isso. Para pegar a gente pelo gogó e dizer assim, aqui ó, criatura, é assim que tu deve andar. É para isso que serve a Escritura. A Escritura não é para afagar meu ego. No momento que eu uso a Escritura para afagar meu ego, é palavra vã. Eu sempre disse isso, que é palestra motivacional, está no lugar errado. Aqui nós temos exposição da Escritura. Quer palestra motivacional, vá a outros locais. Aqui é a Escritura, meu amado. A Escritura disse e acabou, terminou o assunto. Palavra vã é da porta para fora. Da porta para dentro é a Bíblia. É por isso que a gente não agrada muita gente. Palavras vã, então, tá? Não podemos usá-las, nem consentir essas palavras, tá? Porque elas apaziguam o pecado. E todos aqueles que andam em pecado não entrarão no reino de Cristo. Paulo já disse isso no verso anterior. E Paulo vai dizer ainda no verso 6, tá? Por essas coisas vem a ira de Deus. Que coisas? Falar palavras vã, incontinente, impuro, idólatra, conversação torpe, cachorrice, impureza, cobiça, impudicícia. Tudo isso vem o quê? A ira de Deus. Sobre quem? Os incrédulos, os filhos da desobediência. Por isso o tema da mensagem é imitadores de Deus, verso 1. O crente deve ser imitador de Deus ou filhos da desobediência. É uma pergunta o tema da mensagem, que é para a gente se fazer. Em qual grupo eu me enquadro? Imitador de Deus ou filho da desobediência? Eu estou do lado direito de Cristo ou do lado esquerdo? Os bodes do lado esquerdo. As ovelhas para o lado direito. Os bodes para o lado esquerdo. Essa é a pergunta. Por essas coisas vem a ira de Deus. O apóstolo Paulo ensina. A ira de Deus. E note que são as palavras até de Cristo. A palavra de Cristo, Cristo mesmo vai dizer que a ira de Deus permanece sobre aquele que não crê. A ira de Deus permanece. Ela não se dará, ela permanece. Ela está hoje na vida do incrédulo e vai estar eternamente. Isso que me traz calafrios. Imagine só a pessoa, Deus está irada com essa pessoa enquanto ela está em vida. E depois que ela morrer, Deus vai estar irado e vai jogá-la no lago de fogo e enxofre no dia do juízo. Note que tormento é isso. Tu olha para cima, Deus irado contigo porque tu é um incrédulo. Aí tu morre, tu vai para o inferno, para o lago de fogo e enxofre, porque a Escritura diz isso. A saber, a segunda morte. Tu vai queimar eternamente. Tu já viveu uma vida desagradando Deus, Deus irado contigo. Aí tu morre e tu vai para o inferno. Vai para o lago de fogo e enxofre. Note que é uma vida literalmente desgraçada do filho da desobediência. Porque ele está debaixo da ira de Deus, vai permanecer eternamente debaixo da ira de Deus. E a Escritura diz isso. Então vamos lá. Deus está irado com os filhos da desobediência. Está irado, estará irado eternamente pelos séculos dos séculos, e ninguém vai dizer amém, né? Deus está hoje, amanhã e sempre estará. Vamos para a 1 Tessalonicenses, ou melhor dizendo, 2 Tessalonicenses. Anotei aqui, capítulo 1, verso do 3 ao 12. Segunda Tessalonicenses, capítulo 1, verso 3 até o 12. Paulo está escrevendo sobre ações de graça. Olha o que Paulo vai dizer aqui. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira e o vosso mútuo amor de uns para os outros vai aumentando, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância em todas as vossas perseguições nas tribulações mortais, sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Se de fato é justo,
para com Deus, que ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Em chama de fogo vos tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Estes sofrerão penalidade eterna, destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado nos seus santos, e ser admirado em todos os que creram nele naquele dia, porquanto foi crido entre vós nosso testemunho. Por isso também não cessamos de orar por vós, para que vos torne digno da vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e de obra de fé, a fim de que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja glorificado em vós e vós nele, segundo a graça de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o apóstolo Paulo está olhando para a igreja de Tessalônica aqui, dizendo aqui, eu dou graça a Deus porque vocês estão corretos, e a gente está sabendo disso, e a gente sabe disso, e a gente fala isso em todas as igrejas. Paulo está olhando para uma igreja que está sendo fiel aqui, está elogiando a igreja. Tanto Paulo que senta a lenha, agora Paulo está elogiando aqui, está dizendo, olha, parabéns para vocês, mas saibam que sobre aqueles incrédulos que vos atribulam, quando Cristo vier para julgar eles sofrerão penalidade eterna, destruição, e serão banidos da face de Deus. Então Paulo está olhando assim e dizendo, olha, parabéns para vocês, e saibam que com eles vai ter paga a tribulação. Sobre os filhos da desobediência paira a ira de Deus. Paira hoje, irá pairar no dia do juízo, irá pairar para todo sempre. Então é por isso que é uma pergunta: imitadores de Deus ou filhos da desobediência? E Paulo não termina aí, no verso 6. Vamos ler o verso 7. Portanto, ou seja, dito todas essas coisas, enfim, não sejais participantes com eles. Paulo encerra dizendo, portanto, ou seja, sendo assim, não sejais participantes com eles. Paulo ensina no verso 1 do capítulo 5, sejamos imitadores de Deus e não filhos da desobediência. Paulo está olhando para a igreja e dizendo assim, olha, meus amados, não sejam participantes com ele das obras infrutíferas das trevas. Paulo vai tratar isso no domingo que vem, nós vamos tratar disso. Domingo que vem eu vou dar um spoiler aqui, né, já que está normal. Spoiler. O spoiler do tema da mensagem: ereis trevas, mas agora a luz. Paulo está olhando e dizendo assim, ó, não sejam. Paulo vai dizer, não sejais participante com as obras infrutíferas das trevas. Paulo está dizendo aqui, meus amados, é que aqueles que cometem esses erros, eles estão sendo participantes e estão andando junto com os filhos da desobediência. Paulo está olhando para os crentes, isso é sério, é pesado, é dolorido, mas Paulo está olhando para a igreja e assim, ó, não sejam participantes. Porque se vocês forem participantes, vocês estão sendo filhos da desobediência. A ira de Deus está sobre vocês. Paulo termina assim. Ok? Vamos relembrar as aplicações, já que eu trouxe as aplicações em meio ao sermão, não deixei por último. Primeira aplicação, devemos imitar e andar imitando Deus e Cristo. Então o primeiro princípio é esse, nós devemos imitar a Deus. Devemos imitar Cristo, porque Cristo se sacrificou por nós, não devemos sacrificar um pelos outros. Ok? Segunda aplicação. Os incrédulos têm o viver pecaminoso, e isso nós não devemos fazer. Está lá no verso 13 e 4. E a terceira aplicação de hoje foi: os incrédulos, que são filhos da desobediência, não herdarão o reino de Cristo. Portanto, andemos em verdade de vida. Versos 5, 6 e 7. Essas são as três verdades de hoje, as três aplicações que nós podemos olhar para o texto e aplicar para a nossa vida. Amém? Portanto, vamos terminar mais uma vez. Acho que é a quinta vez ou sexta vez que eu estou falando o título da mensagem, porque é o momento da reflexão.
Tema da mensagem: imitadores de Deus ou filhos da desobediência? Agora é conosco. Autoanálise. Momento da dor, onde a gente olha assim, eu fiz isso errado. Me perdoa, Deus, porque eu estou errado. Eu estou ouvindo a tua palavra e estou fazendo coisas erradas. Vamos orar a Deus? Pai, queremos ser, Pai, imitadores teus. Imitadores do teu amor, Pai. Imitadores daquilo que Cristo fez por nós, Pai. Mesmo Ele sabendo, vendo e tendo certeza, Pai, que nós não merecíamos. Por isso nos ajuda-nos, Pai. Queremos te imitar. Queremos ser iguais no mesmo sentimento que tu teve para conosco, nos amando, Pai. Nós queremos te amar com esse amor recíproco e verdadeiro. Um amor agapau, Pai. Não o amor filéu. Não o amor para com o irmão. Queremos um amor sacrificial, Pai. Crie em nós esse amor, Pai. Converta-nos assim como tu converteste a Pedro. O Senhor Jesus disse: Pedro, quando tu te converteres, toma conta. Toma conta da minha igreja. Por isso, Pai, estamos orando aqui pedindo, Pai, conceda-nos esse amor agapau para contigo e para com os irmãos também, Pai. Porque Cristo se ofereceu por nós. Nós queremos nos oferecer também em ajuda mútua, em constância de vida, em auxílio para com os santos, Pai. Por essa é a finalidade de nós congregarmos, Pai. De termos um templo, ou na verdade uma casa, Pai, onde nós possamos nos reunir como igreja. É para que nós desenvolvemos o amor, cresçamos em amor um para com os outros. Por isso nós te pedimos, Pai, ajuda-nos. Ajuda-nos, porque somos falhos. Reconhecemos as nossas fraquezas e não queremos ser filhos da desobediência, porque nós queremos, Pai, entrar no teu reino. E a partir do teu reino, Pai, viver eternamente contigo. Isso nós te pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém.